Eu sou Luiz Sangue Novo e este é o Café com Amora. Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes. Ao final do meu comentário, eu vou te dar duas opções. Para quem não sabe, o Paulo Roberto Nunes Guedes é o Paulo Guedes, ministro da Educação. Dias atrás, eu estive vendo o senhor Paulo Roberto que o senhor deu uma declaração que diz o seguinte: as pessoas são pobres por escolha própria, consome tudo. Isto foi uma matéria que saiu no estado de São Paulo. Foi uma entrevista, desculpa, a Folha de São Paulo, uma entrevista que o senhor deu. O senhor citou também ainda o seguinte, senhor Paulo Guedes: um menino desde cedo sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Um menino desde cedo sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Os ricos capitalizam seus recursos, os pobres consomem tudo. Senhor Paulo Guedes, o senhor sabe por que o pobre consome? Porque o salário mínimo, que deveria atender diversas necessidades do povo, segundo a Constituição, lazer, transporte, alimentação, vestuário, aluguéis e daí por diante. Moradia, né, como eles dizem lá na Constituição. É por isso que o pobre gasta. Porque, senhor Paulo Guedes, o salário mínimo nacional, ele é de R$ 998. Já em alguns estados ele aumenta um pouco. Aqui em São Paulo, por exemplo, está em torno de 1.100. Mas o senhor sabia, senhor Paulo Guedes, que muitas empresas não pagam isto? E os funcionários, como têm necessidade, porque o senhor, que deveria ser um dos geradores de emprego, não está gerando emprego, o Ministério da Economia também está envolvido, além do Ministério do Trabalho, os senhores não estão gerando emprego. E o trabalhador ele é obrigado a aceitar o salário mínimo, que às vezes o mínimo nem é o mínimo. Não pagam nem o 998, principalmente em estados do Norte e Nordeste, né? Então, senhor Paulo Guedes, o salário de um professor, ele foi aumentado agora, deixa eu pegar aqui, ele está em R$ 2.455,35 para uma jornada de 40 horas de trabalho. Ou seja, vai em tese a tudo que diz a CLT, que são 44 horas. Mas um professor, senhor Paulo Guedes, ele leva trabalho para casa, a grande maioria. Tem professor, senhor Paulo Guedes, que tira dinheiro do seu bolso para pagar cópias xerográficas e um monte de outra coisa, e eu mesmo já vi isso, inclusive com familiar meu. Senhor Paulo Guedes, o senhor acha que com 2.500, eu vou arredondar aqui, para o trabalhador em geral, o senhor acha que ele tem como poupar, senhor Paulo Guedes? Senhor Paulo Guedes, há dias atrás, eu fui ver aqui em Dracena, que é cidade do interior, dista 650 quilômetros aproximadamente do centro Marco Zero de São Paulo, que é a Praça da Sé. Senhor Paulo Guedes, uma kitnet, só o aluguel de uma kitnet, senhor Paulo Guedes, 600 a 700 reais. Uma casa de 2 quartos, em bairros assim mais distantes, está na base também de 600, 700 reais, senhor Paulo Guedes. Para um salário mínimo, que segundo a Constituição é para sustentar, digamos assim, 4 pessoas, de 998, mas eu estou arredondando aí para 2.500. O senhor acha que o pobre gasta porque quer? Qual foi a frase que o senhor falou, senhor Paulo Guedes? O senhor disse, porque consome tudo. É claro, porra! O senhor não quer que o pobre coma? Quer dizer, ele não vai comer arroz. O senhor sabe quanto custa um quilo de arroz? Sabe quanto custa um quilo de feijão? Ah, vai lá, ô Paulo Guedes, o senhor costuma xingar. Me dá vontade de xingar o senhor também. Mas meus leitores não merecem. Senhor Paulo Guedes,
O senhor tem um salário de 33.700 da cacetada, que é o máximo. Lógico que dá para fazer uma certa poupança, dá para ter uma certa economia. Além disso, o senhor tem uma série de benefícios. Então é muito fácil o senhor falar. Agora, vergonha na cara que o senhor deveria ter para gerar emprego e fazer com que aumente a renda dos trabalhadores, o senhor não cria. Outra coisa, seu Paulo Guedes, eu fui pesquisar seus gastos no Ministério da Economia. Eu verifiquei vários, mas eu vou citar um somente, para o povo saber quem é o senhor. Somente um eu vou citar. Dia 22/11/2018. Isto foi antes de o senhor entrar para o Ministério da Economia, porque o senhor assumiu no dia 1º de janeiro, que aliás não trabalha, né? Mas até aí tudo bem. No dia 22/11/2018, o senhor fez uma viagem, deixa eu ver para onde foi a viagem, não está aqui, eu cortei, mas não importa. O senhor fez uma viagem de apenas um dia. E o senhor gastou, seu Paulo Guedes, R$ 1.983,99, ou seja, mais do que 2 salários mínimos. Quase 2 salários mínimos. Então é muito cômodo, é muito fácil para o senhor falar isso, senhor Paulo Guedes. Agora, no começo, eu te dei 2 opções. Uma das opções é a seguinte: procure criar vergonha nesta puta desta cara que o senhor tem e faça com que aumente o rendimento da população, com que não haja miseráveis no Brasil. A outra opção, senhor Paulo Guedes, é o senhor vir aqui e eu te meter uma palmada nessa... Aliás, não seria essa palmada não, seria essa palmada que o senhor merece, nessa bunda velha e xoxa que o senhor tem. É hora de se criar vergonha nesse país e o povo agir contra essas insanidades que existem. Seu Paulo Guedes, o senhor já mandou algumas pessoas ir tomar no fiofó. Eu não vou fazer isso com o senhor não, porque meus eleitores não merecem que sejam desrespeitados. Mas eles merecem sim que sejam bem informados. E eu estou informando o quanto o senhor foi esdrúxulo, ridículo, baixo e mesquinho ao fazer uma citação dessa. Bom dia a todos.